Olá, boa noite. Estamos retornando com o capítulo 3, como prometido, me reunindo novamente com Herbert Zampier, Alan Alves e Ricardo Bering. Eu sou Lu Valença, artista plástica, curadora do Coletivo Contemporâneos, e vamos levar mais uma vez uma conversa aí sobre fotografia contemporânea, nesses tempos em que estamos vivendo, de fotojornalismo e de tudo que é instantâneo e que a gente está tendo a possibilidade de presenciar de forma quase que real os acontecimentos. E aí eu separei aqui uma frase para a gente começar essa conversa, do Sebastião Salgado. Você não fotografa com sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura. E aí, para a gente começar a debater, eu vou pedir para o Ricardo começar a falar. É verdade. Eu acho que a gente tem toda uma carga, tem toda uma bagagem quando a gente coloca uma câmera. Às vezes não precisa nem de câmera, você pode fotografar com a mente também, né? Mas você registrar, quando você vai construir uma imagem, você já está pensando um monte de coisa, você está sentindo um monte de coisa, conforme tudo aquilo que você tem já de bagagem. E o que a gente está vivendo agora tem várias formas de se enxergar, né? A gente está vendo como as pessoas veem de um lado, vamos dizer assim, um lado de quem está sofrendo e a pessoa que está vivendo o outro lado, né? Assim, a pessoa fala, olha só o que estão fazendo com os policiais, né? Os policiais, coitados, estão sendo desafiados. E aí existe a outra forma de você ver e sentir, né? Que é o que está acontecendo, né? Eu acho que isso, assim, estão falando assim do movimento que a gente está vivendo hoje, né? Praticamente no mundo inteiro, ou em boa parte do mundo. Então, quando você está fotografando, normalmente você está mostrando um pouco do que tem dentro de você. O Sebastião, ele tem essa coisa de fotografar, ele tem um olhar que ele está sempre olhando para o lado do oprimido, né? Você pode estar sempre olhando para o outro lado, né? Não, aquelas pessoas me ameaçam, né? Aquelas pessoas nasceram assim, elas são para viver dessa forma. E caso elas tenham uma atitude diferente, pode ser uma ameaça. E eu vejo isso hoje, né? Eu vejo que a gente tem aqui mesmo no Brasil, as pessoas estão sendo chamadas de terroristas, né? As pessoas que estão se manifestando, de alguma forma, estão sendo chamadas de terroristas, são as pessoas que estão sendo até chamadas de fascistas, né? Então, quando a gente tem uma educação, um conteúdo, esse conteúdo pode ser qualquer um, né? Tem essa forma. Você fotografa, você vê, você fotografa o que você está vendo, da forma que você está vendo. Eu acho que é isso. Estou certo ou estou errado, Herbert? Está certo. Eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, né, que a gente está presenciando hoje, tem uma frase que eu não sei se é dele, mas isso eu li no livro dele, é um título de um livro do Novo Descoberta, um professor e artista espanhol maravilhoso, onde ele fala assim: fotografo, logo existo. Isso é uma coisa que hoje você é uma coisa dos dias de hoje, né? Quem não fotografa um. Exato. Hoje é tudo isso, entendeu? Porque existem alguns lances em virtude da evolução, né? Que é assim, por exemplo, antigamente você fazia um retrato 3x4 para estampar seu rosto lá
na carteira de identidade, numa relíquia para a sua família, num brinde, né? Acho que minha avó, por exemplo, tinha as fotos dos netinhos na carteira, né? Acho que isso antigamente era bem comum. E era uma foto 3x4, né? Hoje em dia, o selfie te dá essa possibilidade e tira a responsabilidade daquele fotógrafo de mostrar realmente como você é, de uma forma que, de repente, ele não te conhece. E o selfie te dá essa possibilidade, inclusive, de fantasiar, né? De fantasiar aquilo que você nem existe, né? Você mostra que, de repente, você nunca foi, mas você consegue fazer isso no selfie. Ou, se você quer ser legítimo, você consegue mostrar sua legitimidade através do selfie. Agora, voltando à frase, é exatamente isso que demonstra, né? A gente tem situações vivendo hoje, e isso já acontece, e focado hoje, por exemplo, nesse movimento, graças a Deus, que está acontecendo, antirracista, que eu acho que isso já deveria ter acontecido há muitos anos atrás. O que está acontecendo é isso. As pessoas têm uma frase muito boa também, que alguém falou, eu acho que foi até algum cineasta norte-americano, não vou lembrar o nome dele, que falou o seguinte: o racismo sempre existiu, mas hoje ele está sendo filmado. Então, isso mostra Will que... Smith. Desculpa? Will Smith falou isso. Falou, não foi? Então, assim, o que acontece? É punk, porque assim, isso te dá, voltando àquela situação, né? Fotografo, logo existo, tem tudo a ver com isso. Entendeu? Tem tudo a ver com essa situação, que é esse poder. Então, a fotografia, ela passa a ser uma arma revolucionária para os movimentos atuais sociais. Entendeu? Você não precisa de ter mais todo aquele aparato pesado, antigo, que era necessário, não sou nada contra, até trabalho muito com isso, gosto muito disso, mas hoje isso trouxe além de tudo, a comunicação, né? Você consegue imediatamente fotografar e expandir aquilo de uma forma bem ágil. Eu acho que a fotografia tornou-se um papel fundamental hoje para a sociedade, integrada de tal jeito que vai tomar dimensões muito maiores do que a gente pode imaginar atualmente. Toda essa instantaneidade, né? Nós estamos falando aqui agora graças a isso, né? Estamos falando aqui, né? Cada um está num canto e nós estamos conversando, isso tudo é fotografia, né? Captura da luz, né? É captura da luz. A gente está aqui numa coisa muito rápida, né? Uma coisa que por isso hoje existe essa coisa assim, você não tem muito como esconder, tanto como já teve. Agora, quanto a essa coisa de você falar, a pessoa tem aquela fotografa com o que tem dentro. Existem vários trabalhos que foram feitos, né? Inclusive aqui na Mangueira, né? Você trabalhar com as crianças, ensinar as crianças a fotografarem para elas mostrarem o que elas veem, né? Quando ainda crianças. Então, tem trabalhos maravilhosos que mostram justamente isso, porque a cultura da pessoa, né? O que a pessoa vive na comunidade dela, no meio ambiente dela, por assim dizer, e com aquela cultura que ela tem, né? Sem dúvida. E aí, por aí vai. Você vai ver os índios, tem vários índios que fotografam também, que filmam, tem várias produções aí que já acontecem. Eu sou péssimo de memória, eu não vou conseguir lembrar o nome, mas eu participei de uma feira de fotografia uns 3 anos atrás, salvo engano, não sei se foi o de Tiradentes ou se foi aqui de Paraty, onde foi apresentado um trabalho que foi um trabalho fantástico, que foi de você entrar em localidades, aldeias africanas, e o governo não deixava você entrar para avaliar, fazer um documentário sobre aquilo, entendeu? E aí, como é que foi a ideia? A ideia foi o seguinte: olha, toma uma máquina fotográfica super simples, nada fantástico, uma pequenininha assim, tal, para a época, porque o celular não era tão avançado assim na época, até porque lá tem a dificuldade também de celular, aquela coisa toda, mas era máquina fotográfica e as pessoas fotografavam. E o documentário foi feito baseado na visão
de alguém que não sabia mexer na máquina, só sabia apertar um botão, mas capturou a essência daquela localidade, os problemas daquela localidade. Foi um trabalho de pesquisa lindo. Eu peço perdão por não lembrar do autor, mas eu acho que o Google hoje nos auxiliaria muito isso, porque agora é que eu lembrei na nossa conversa aqui sobre o trabalho. Mas então, tem o Carandiru, lembra desse filme, o Carandiru? É incrível. Lembra desse filme? Que foi feito, Sim. Pelos próprios detentos, né? Teve uma direção, mas foi feito maravilhoso, né? Eu acho que é isso. A fotografia é um universo assim, muito legal e que espelha, de alguma forma, a pessoa que está produzindo, que está... É o olhar daquela pessoa, né? Agora, é isso, aquele olhar está carregado de cultura, de vivências, de bagagens de vida, né? Bom, eu estou me repetindo. Mas e o Alan? O que o Alan acha disso? Eu acho até bem oportuno que a Lu começou nosso encontro hoje falando do Sebastião Salgado, porque ele é a prova viva do que é o fotojornalismo. O fotojornalismo assim, mudou a carreira dele completamente. Em 81, há 40 anos atrás, praticamente, ele estava aqui fazendo a matéria para o New York Times, estava aqui em Washington. Ele estava fazendo a cobertura dos 100 dias de governo do Ronald Reagan. E ele foi o único fotógrafo a registrar o atentado ao Ronald Reagan. Quando ele estava dentro do hotel, esperando o Ronald Reagan sair, aí ele saiu do hotel, foi para a portaria do hotel para fumar um cigarro. Nesse momento, o Ronald Reagan foi sair do hotel e ele viu quando acho que é Finley, o nome do cara que tentou matar o Ronald Reagan. Ele viu quando ele sacou a arma. E então ele pegou a câmera dele, já ligou a câmera, ele disse que nunca fotografou no ritmo daquele. Em 1 minuto e meio, ele disparou 68 fotografias, ele tirou 68 fotografias, e essas fotografias foram registro único do atentado e correram o mundo todo, né? Então, assim, numa época que só havia filme, foi uma coisa assim extraordinária, né? Como muitas outras histórias devem ter acontecido. E o Sebastião Salgado, felizmente, estava naquele momento para registrar o atentado. Tanto de quem... Tinha 2 câmeras, né? Exatamente. Então, assim, essa é a magia da fotografia, de você estar presente. O Papa também ele fez também, né? Como? Do Papa, do João Paulo, se não me engano. Eu não lembro se foi ele que fez. Ele fez, sim, uma também, que tem uma arma. Assim. Eu acho que foi ele. Eu não tenho certeza, não tenho certeza, não. Mas essa é a mágica da fotografia e do fotojornalismo em si, de você estar presente nesses momentos que marcam a história, que estão fazendo história. Como se fala aqui nos Estados Unidos, é history in the making. Você está no momento que a história está sendo criada. E a gente está vivendo muito isso, né? Tudo que está acontecendo aqui, a gente está vivendo junto, a gente está presenciando a história. A gente está contando a história, né? Isso. A gente está contando a história. A gente está contando a história instantaneamente, através de live stream. Teve um outro protesto aqui em frente de casa, passou aqui. Os protestos passam todos aqui na frente de casa. Então, quando eu escuto, eu já posso descer lá e fotografar. É quase camarote, entendeu? Então, eu desci, o primeiro protesto, fotografei da minha janela. Então, peguei a visão toda de cima, que foram as fotos que eu divulguei. O outro protesto que teve antes de ontem, eu desci e fui para o meio da multidão. E é engraçado você estar nesse outro lado, você estar no meio da multidão, você estar de frente àquela massa de gente, porque você vê os colegas fotógrafos todos lá, fotografando. Então, tem todo mundo com suas câmeras, alguns estão com celular, outros estão fazendo live stream, estão mostrando aquilo ao vivo. Então, assim, dentro de uma mesma situação, você vê o quanto avançou a fotografia
o quanto essa tecnologia ela possibilita a gente de ter um poder ilimitado de transmitir as informações hoje, tudo que acontece, né? Então é um imediatismo muito grande, né? Uma coisa que a gente não tinha antigamente, né? Não tinha mesmo. Hoje você consegue mostrar antes da censura, né? Porque a gente já teve muito isso. Ah, não, essa foto não vai de jeito nenhum, está censurado. Hoje já caiu na rede. A censura tenta até tirar depois que você posta, mas você hoje em dia não dá tempo de se ter esse controle. A magnitude do alcance de uma imagem hoje é tão grande que é difícil até você censurar. Isso. Sem dúvida. Exatamente. Não tem como. Por exemplo, o assassinato do George, ele não tem como você tirar isso. Isso correu o mundo inteiro. Em um minuto, o mundo inteiro já sabia o que tinha acontecido. É exponencial o número de compartilhamento, de tudo. Então, é uma coisa que não está fora do controle já da censura, né? Então, é muito curioso, assim, só fazendo porque, inclusive, eu estava conversando com uma psicanalista outro dia sobre isso, essa dissociação que algumas pessoas fazem hoje, ainda, da vida real aqui fora com a internet. Né? Então, assim, de repente você joga um vídeo na internet com um discurso totalmente racista e você acha que aquilo ali não vai ter uma consequência para a sua vida. É só ver o Olavo lá. Exatamente, como essa blogueirinha aí agora, que teve um discurso aí infeliz, que eu nem sei quem ela é, mas que foi divulgado e inclusive, parece que derrubaram o Instagram dela. São pessoas que não têm consciência do que está acontecendo. Isso é real. Algumas pessoas ainda não tomaram consciência de que isso aqui, do que essa transmissão, do que a gente fala aqui, pode correr o mundo. Exatamente. Pode bater de uma maneira positiva ou negativa. Eu acho que alguém, assim, tem galera que realmente não tem essa consciência, mas eu acho que tem galera que tem essa real consciência e que é através dessa ferramenta propagar a sua, eu ia falar uma palavrão, mas não um palavrão, a sua ideia sabe, assim, a sua loucura. Não gosto de falar loucura porque loucura é uma coisa muito boa, mas assim, a sua, eu acho que a sua miséria. Assim, eu não gosto de citar, mas de caráter. Gente, mas a maldade existe, não é uma coisa assim de... Exatamente. Então, assim, é uma ferramenta que propaga a maldade também. É exatamente isso, entendeu? Então, tem pessoas que concordo com você que tem muita gente sem noção. Por exemplo, a quantidade de pessoas que estão em home office hoje é imensa. A quantidade de pessoas que estão trabalhando em home office e estão fazendo as coisas mais loucas porque acham que aquilo ali não vai chegar nunca pro ambiente de trabalho, e é porque a pessoa não tem noção. Ali é diferente de um cara que efetivamente usa essa ferramenta para propagar fake news, para propagar as ideias. Carluxo, por exemplo. Oi? Carluxo. Exato. Não faltam nomes, né? Não faltam nomes dessas imbecilidades que acontecem nesse país todo. E aí, a gente acaba... É a maldade, exatamente, a maldade. Entendeu? Então, assim, eu concordo que tem esse lado que as pessoas não tomaram consciência, mas isso eu acho que mostra abertamente a maldade dessas pessoas que estão no fundo do coração. Então, essa blogueirinha aí, ou então esse astrólogo aí louco, ou então esse deputado, vereador, safado aí e tal, todos esses têm essa maldade e propaga isso como normal, entendeu? Como normal. Então, assim, eu acho que isso é importante também. Só que tem um ponto, sem querer me alongar, e já me alongando, é o seguinte: dá um trabalho danado para você interpretar isso tudo. E se você tem uma sociedade que é extremamente preguiçosa de raciocínio
e principalmente que não tem um costume de crítica, de ter um raciocínio crítico, viram uma baderna. Viram uma baderna. Se eu sou um leitor de jornal onde eu me apego somente à lead, estou fora. Entendeu? Estou fora, eu não consigo. A lead ela pode dar totalmente uma informação que o contexto todo lá pode ser totalmente diferente. E, além do mais, é para vender. Então, quando eu chego uma mensagem no WhatsApp sobre determinada informação e eu não prezo pela apuração daquilo, porra, eu posso cair numa, eu não digo numa fake news, mas eu posso cair naquelas famosa conta a verdade através de meia-verdade. É só você olhar o TED. Olha o TED, olha a quantidade de pessoas que ganham dinheiro no TED falando, não falando a verdade, mas falando interpretações, hipóteses, e aí eles ganham muito dinheiro nisso, e a pessoa que... Aí eles não estão errados, quer dizer, eu não os culpo de serem assim. Eu me culpo de eu acreditar somente naquela hipótese. Porque eu tenho que ver aquela hipótese e tenho que apegar às outras hipóteses e, através dessas outras hipóteses, fazer o meu conceito. Entendeu? Eu acho que é uma coisa muito individual. E a fotografia te dá o quê? Te dá esse imediatismo, essa forma mais rápida de você... Opa, essa imagem de estudo. Só que, voltando lá no início, como a Lu citou, a fotografia, Sebastião Salgado, a fotografia carrega a sua cultura. E se sua cultura for do ódio, tá lá. É interessante essa abordagem, porque se você vê os protestos aqui, por exemplo, eu não falo do pessoal pobre de espírito que estão saqueando loja, essas coisas, quebrando loja para saquear, não. Estou falando dos protestos pacíficos. Você vê que a abrangência é muito maior do que um protesto contra o racismo. Na verdade, é um protesto a favor do humanismo. É muito mais abrangente. É você não só combater o racismo, mas você vê vamos colocar assim, todas as minorias estão ali unidas para levar o humanismo, a palavra do amor, do humanismo, da união no protesto. Você vê pessoas com placas de os gays contra o racismo, mães de crianças negras, mães solteiras, mães de crianças latinas. Você vê transgêneros contra o racismo. Você vê muitas categorias da sociedade que estão todas unidas para mostrar que o amor é a solução, a união é a solução. Que você matar, você precisa reconhecer o valor humano da outra pessoa, não importa a cor de pele, condição social, o que seja. Então, o protesto aqui ele tomou mais ou menos essa conotação. Você vê não só negros, acho que na verdade até a maioria dos protestantes, das pessoas que estão protestando, são brancos, mas está todo mundo ali junto para protestar, para mostrar o valor humano, para trazer essa mensagem que é importante a gente ter, né? De você saber que a pessoa que está sentada do seu lado no metrô, ela tem o mesmo valor humano que você tem. Não importa a origem dela, não importa a condição social. Essa ótica que você vê assim é porque você tem uma bagagem, você tem uma cultura. Você podia estar vendo, porra, esse pessoal aí, cara, tudo comunista, tudo terrorista, estão aí, porra, me atrapalhando, eu quero andar, eu quero, porra, não consigo andar, estão bagunçando. Pois é. Então, e as suas imagens, né, você deve estar fotografando, você vai mostrar isso, né, com a sua cultura, você vai mostrar isso. Agora, vai mostrar o quê? Vai mostrar assim, o pessoal está atrapalhando tudo, são um bando de baderneiros, terroristas, querem comunismo, querem que todo mundo seja igual, isso é impossível, isso não existe. Supremacia é branco, o branco sempre dominou. Papo... Eu vou compartilhar então com vocês rapidinho aqui, só algumas fotos, só para vocês verem então. Maravilha. Vocês vão ver aqui que
a gente tem algumas imagens, eu até fiz algumas imagens preto e branco, para terem mais sentirem mais o peso do que é o protesto, do que carrega essas imagens, esses cartazes, né, de que as vidas de pessoas negras importam, Black Lives Matter, né? Então, aqui a gente tem um cara falando que eles não deveriam estar lutando pelo direito de viver, que várias pessoas brancas aqui, você vê, mas se estão no protesto com os cartazes, que a gente não vai parar essa luta. Aqui você vê um casal homoafetivo falando que está lá segurando a plaquinha agora com amor, para não ter que se levantar com medo amanhã, né? Aqui até fiz um paralelo da sinalização do coronavírus, aqui da máscara, o pessoal, todo mundo com a máscara no protesto. Aqui nós temos alguns transexuais com as máscaras, ou no protesto, e mostrando também que o silêncio dos brancos é uma forma de violência. Se você silencia sua voz, você é conivente, né? E esse casal aqui, com a plaquinha dizendo que eles esperam não ser mortos por serem negros. Várias manifestações que mostram o quanto esse aqui, por exemplo, está com o nome de várias das vítimas aqui, né, no cartaz, e ele está fazendo justiça por todas essas pessoas, né? Então, são várias aqui, legalizar o direito de ser negro. Então é irônico assim, a gente mostrar esse tipo de coisa, a maneira com que as mensagens são passadas, mas é verdade do que acontece na nossa sociedade hoje, né? Assim, eu fico muito feliz de conseguir de poder estar aqui hoje, poder ter a oportunidade de presenciar isso, de poder estar participando de alguma maneira desse movimento, de registrar esses momentos, porque eu sei que vão estar contando a história, uma história importante aqui da nossa humanidade, né? da nossa evolução como seres humanos, né? Da nossa sociedade. Né? Aqui mesmo, nesse domingo que passou, a gente teve as manifestações, né? Eu vi vários, eu estava em Teresópolis, de lá eu vi vários lives assim, mostrando as pessoas lá dentro da manifestação, um em Brasília, outro estava no Rio, outro estava em São Paulo, em Belo Horizonte, as pessoas mostrando ao vivo. Estamos aqui, olha aqui, jogaram uma bomba aqui, não sei o quê. Então, assim, é muito positivo, eu acho, essa vi contribuição. Muitas lives também. Pois é uma contribuição da fotografia. Em outros países, em solidariedade ao que aconteceu. Pois e eu acho que isso a gente tem que não só acreditar, mas como usar mesmo. Usar para mostrar o que está acontecendo, mostrar que a gente está indignado também. E temos que registrar o que está acontecendo. A repressão que está rolando também. Muitas pessoas foram agredidas nesse domingo. E aquela coisa, porque foram chamadas de terroristas, né? Pessoas armadas andaram fazendo manifestações assim, em Brasília mesmo, a favor do que está acontecendo também. Acho que isso foi bastante registrado. E não foram considerados terroristas. Tal. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas assim, eu quero dizer assim, que a documentação ao vivo, imediata, é muito legal justamente para mostrar esse tipo de coisa, né? Trouxe para a gente um trecho de uma matéria do Valor Econômico sobre fotografia. Segundo Jorge Forbes, psicanalista lacaniano e médico psiquiatra que estuda as novas formas de viver na pós-modernidade, palavras são necessárias. Posto uma foto
mesmo sem legenda, e o outro curte. Basta, afirma. Forbes garante que somos passageiros de uma mudança de paradigma estratosférica. Na faculdade, o psicanalista aprendeu a diagnosticar como autista as pessoas que não falavam com outras. Caso ainda se pautasse por esse critério, Forbes teria que enquadrar todo mundo como em O Alienista de Machado de Assis. Incrível. E aí eu vou pedir para o Alain compartilhar a foto do Louvre para a gente poder debater esse assunto. Então, nós temos aí a nossa bela Mona Lisa. Então, temos aí a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, talvez o quadro mais famoso da história e icônico. E aí a situação é essa. Você vai ao Louvre, se depara com essa obra de arte que atravessa a nossa história, praticamente. E ao invés de você olhar e apreciar puramente e fotografar na sua cabeça, você ainda assim coloca uma tela entre você e a obra de arte. E a pergunta é: estamos todos querendo mostrar que fotografo e existo? Ou é puramente uma questão de registrar o momento? A facilidade de registrar esse momento e querer guardar ele para a posteridade e compartilhar com os amigos. Eu tenho até uma história engraçada, Lu, sobre o Louvre, sobre a Mona Lisa, que quando eu fui lá a primeira vez, o que eu mais queria ver era a Mona Lisa. Então, assim, eu estava no hotel perto, cheguei lá cedo, fui uma das primeiras pessoas a entrar no museu e já fui procurar direto o setor onde estava a Mona Lisa. Então, quando eu cheguei lá, estava vazio ainda, né? E eu fiquei ali, acho que uns 5 minutinhos só olhando, esqueci até que eu tinha celular. Fiquei olhando e achei pequeno o quadro, achava que era maior. E quando eu me dei conta, tinha um monte de gente depois ao meu redor, e eu fui me afastando, e a multidão foi tomando conta, né? E acabou que eu não tenho nenhum registro da Mona Lisa. Enquanto estava todo mundo fotografando lá, eu acabei esquecendo. Não sei, eu cheguei lá primeiro e quando eu me dei conta já tinha um monte de gente ao meu redor. E eu fui saindo de fininho no meio das pessoas, sempre olhando ali para ver a Mona Lisa por cima do pessoal, e acabei não registrando nada da Mona Lisa. Tirei algumas fotos lá dentro do museu, tudo, mas da Mona Lisa mesmo ficou só na minha memória, né? Fui no outro dia lá no museu, que era muito grande, acabei indo no outro dia de novo, mas não fui lá na Mona Lisa de novo, passei no corredor, mas estava cheia a sala, eu nem entrei. Então acabou que acabei contemplando, tendo esse momento, vivendo o momento ao invés de registrar, né? A gente como fotógrafo, lógico, a gente vive o momento, registrando o momento, mas ali como eu estava como mero espectador e eu apenas vivi o momento e não registrei. Foi mais ou menos o caminho contrário do que a gente vive hoje, né? A gente automaticamente já saca o celular e quer registrar alguma coisa que a gente está vivendo, mas nesse momento, não sei, até pelo romantismo todo de ver a Mona Lisa, eu estava ali, acabei indo à moda antiga, encontrar ela. É legal, Alan. Volta com a imagem para a gente poder debater agora os quatro. Sim, sim. Cara, eu acho engraçado isso que o Alan falou, que eu normalmente também não teria esse impulso de pegar o celular e sair fotografando. A Mona Lisa, eu acho que essa imagem que está aí está até bem comportada, porque eu já vi coisas bem
mais tumultuadas, né? Uhum. Ali em torno da Mona Lisa. Agora, eu acho que essa é a imagem, né? Essa é a imagem, assim, o que é a Mona Lisa, né? A gente vai ver ali detalhes, tal como o Alan viu, não vai nem fotografar aquele detalhe da pincelada. O clima que fica, né, da sala da Mona Lisa é exatamente aquele ali, as pessoas querendo ou fazer a foto ali ou fazer selfie com a Mona Lisa atrás. Naquele momento ali já estava difícil, né? Uhum. Porque não tinha como. Mas é isso, hoje é isso. O pessoal, as pessoas querem dizer que existem, né, dessa forma. Então, assim, olha eu aqui, olha onde eu estou. Estou aqui junto com a Mona Lisa, olha onde eu estou. Estou aqui em Nova York, aqui num ponto X. Estou em Ipanema, estou no Carnaval. Carnaval, então, é outro ícone, assim, né, que as pessoas vão ali para se registrar naquele contexto, né? Assim, fazer o selfie, olha onde eu estou, né? Olha a minha alegria, olha como eu sou feliz de estar aqui. Acho Agora que a pergunta, Ricardo, a troco de quê? Por que isso? O que é que as pessoas cara, têm em retorno? eu acho que é isso. As pessoas querem Os dizer likes. que estão vivas e estão bem, e que estão conhecendo o mundo. Não sei. Tem Mesmo muito. que não estejam. É, Quer falar. Não, só tem um negócio que é assim, a gente tem que, de repente, entender que aquele modo de apreciar a arte mudou. Eu concordo que para as pessoas que não presenciaram aquele modo anterior de um universo sem o celular, é estranho para a pessoa hoje ver uma foto como essa. Mas se eu pegar uma coisa para o meu afilhado hoje, sabe? Se eu pegar uma coisa para uma criança hoje de 10 anos, a criança tem uma história muito engraçada que o pai chegou uma criança chegou para o pai e falou: pai, o que é isso? Estou mudando a página, estou mudando a página. Entendeu? Então, assim, é uma nova forma de se expressar. Eu concordo que talvez não seja para nós, né, a forma mais digna de se apreciar uma arte tão extrema como a imagem da Mona Lisa, mas a gente não pode deixar de entender que pode ser isso o novo modo de comportamento para o registro. E aí o Alan falou assim, e a troco de quê? Tem várias situações que a gente está vivendo esse comportamento mudar. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, quando eu fotografava celular, estava dentro de um museu, eu fotografava pincelada. Eu ia lá, queria ver a pincelada, como é que era, que não sei o quê, do lado. Eu até fotografava de uma forma diferente. Tal. Só que hoje, todo museu virtual te dá essa informação fácil, nítida. Então, não tem por que eu mais me preocupar em fotografar a pincelada, tal, porque aquilo, para mim, não vai fazer mais efeito. Se quiser fazer um trabalho legal, isso me dá. E aí volta o seguinte, por que hoje se fotografa? Se fotografa por causa disso, porque eu estava lá. Pois é, eu estou aqui. Senão eu não estive. Se você foi lá e não fez a foto com você lá, você não foi. Não é muito crível. Porque eu dizer aquela coisa, eu pesquei o maior peixe do páreo lá. Não, você tem que fotografar o peixe para falar. Entendeu? Tem aquela famosa história maravilhosa da fotografia, que acho que o Amir Klink conta nas suas palestras, e tem vários livros publicados disso, mas realmente eu não li nenhum. Mas é o seguinte, é que existia uma grande busca para chegar no Polo Norte, uma busca imensa para chegar no Polo Norte. E aí tinha uma equipe saindo de um lado, sei lá, via Rússia, e outra saindo pela Groenlândia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E as duas estavam competindo em quem ia chegar primeiro. Chega uma equipe, tá? Só que quando essa equipe chega, a bandeira da outra já estava fincada. E aí o que aconteceu? Ele fotografa, essa equipe que chegou primeiro, ela fotografa, tem essa fotografia da equipe toda lá, putz, fomos os segundos, eles chegaram primeiro. Mas a bandeira estava lá e eles publicaram essa foto. E quando eles publicaram essa foto, eles descobriram que a equipe que chegou primeiro morreu toda na volta. Não tinha.
Não tinha evidências que a equipe chegou. A única evidência era a fotografia da equipe rival que guardou aquela foto. Aí vem a pergunta, e aí a história, não sei se a história responde, é a seguinte: ele guardou por ética e por, porra, fomos do segundo, vamos fincar aqui, vamos guardar, ou ele ficou porque ele não sabia da notícia que eles tinham morrido? Eu estou fazendo um advogado do diabo aqui nesse sentido, mas assim, o mais importante da história é que a fotografia registrou isso, entendeu? Então tem toda essa observação do valor da fotografia e da ética por trás da fotografia. E, de repente, o cara, quando está lá na frente da Mona Lisa, ele quer fincar a bandeira dele, ele quer mostrar isso, ele está interpretando esse novo modo de se expressar, que antigamente era você ter a possibilidade, porque assim, era tão difícil chegar para ver alguma obra de arte, porque você não podia fotografar. E hoje podia você... fotografar. Oi, desculpa? Não podia fotografar. A Mona Lisa sempre foi liberada, justamente porque era uma... Mas no Louvre não podia fotografar. Sim, fotografar, você fotografava, a gente já via logo alguém pá, fotou. Hoje não tem mais isso, ninguém pode proibir fotografia mais. Eu falo antes até da existência da fotografia, não da existência da fotografia, mas daquela situação de você apreciar a arte. Era tão difícil você apreciar a arte, conseguir sair do seu continente e atravessar o mundo para chegar lá e ver aquela obra de arte. Era tão difícil que hoje em dia, apesar de ser mais fácil, a pessoa fala, não, eu consegui e tal. Então, isso, na verdade, pode ser um novo modo que a gente ainda, né? Essa barba branca aqui fala, putz, está difícil de entender eu tenho uma consideração a fazer sobre isso. Há uns anos atrás, teve uma exposição no CCBB sobre o movimento espanhol, o movimento artístico espanhol. Então, o CCBB trouxe obras de Picasso, de Dalí, enfim, e de todos os contemporâneos deles e de todos os movimentos artísticos, né? E assim, eu já tinha visto outras obras de Picasso antes, inclusive em São Paulo, cerâmicas de Picasso e tal, mas eu dei de cara com um esboço de Picasso que me emocionou muito. E a fotografia era proibida. Mas eu, em momento algum, eu pensei em fotografar aquilo ali, porque eu estava tão emocionada de estar diante de um original do Picasso que eu chorava, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver as pessoas tirando o celular escondidas, assim, para fotografar. Entende? Mas eu não vi a mesma emoção nas pessoas. Quando eu perguntei isso para vocês, tudo bem, talvez depois, se fosse liberado ali, se fosse permitido, porque eu jamais faria uma foto, uma questão minha, não estou criticando ninguém, mas assim, se me dizem que eu não posso fotografar uma exposição, eu não vou fotografar. Uma questão de respeito minha, a conduta minha. Agora, assim, eu teria que ter muito tempo para eu chegar, poxa, eu vou fotografar isso aqui. E, de repente, eu nem estaria nessa foto. Entende? Eu falei assim, gente, olha só, eu vi o Picasso de perto e a foto do Picasso. Mas essa foto que a gente compartilhou hoje, ela tem outras versões. Tem as pessoas fazendo selfie, com pau de selfie, saca? E assim, aí você se pergunta, bicho, você teve tempo de sentir aquele momento? Tem um filme que ele fala justamente sobre isso, não sei se vocês já viram, A Vida Secreta de Walter Mitty. Não vi. É sobre um rapaz que trabalha na Life, né? A famosa revista e tal. E ele tinha adoração por um dos fotógrafos e tal, e ele encontra esse fotógrafo, sei lá, na Finlândia, em algum lugar desses, agora eu não me lembro muito bem, que já tem muitos anos que eu já vi esse filme,
E esse fotógrafo ele estava muito tempo nesse lugar esperando encontrar tipo um leão da montanha para fotografar. Ele fotografava a natureza, animais e tal. E aí, quando ele finalmente ele consegue avistar esse animal que é tão raro, né? Acho que tinham só 2 da espécie dele, alguma coisa, ele estava em extinção, ele não consegue fotografar. E o cara falou assim, cara, como é que você não fotografou isso? Eu falei assim, mas olha, a melhor fotografia é aquela que você tira com seus próprios olhos. Ninguém tira de E você. aí a gente coloca em reflexão de novo, né? Como o Alan falou, eu não tenho nenhum registro no Louvre. Tudo bem, você tem aquela história do fotojornalismo, mas você, enquanto fotógrafo, enquanto olhar artístico, sensível, em muitos momentos, você não faz uma foto. Uhum. Porque aquela foto... Então, mas esse cara aí, eu não sei não. Eu acho que ele acabou não fazendo o trabalho que ele tinha que fazer. Ela está na sua memória. Ele viajou, mas assim, ele foi lá para fotografar. Ele tinha era uma missão dele fotografar. Ele viajou, assim, transcendeu, né? Saiu do... Ele transcendeu. Aí eu estou falando de uma visão poética. Eu não estou falando assim, eu tenho um trabalho, eu tenho um job para fazer, eu estou ganhando aqui, eu estou aqui nesse lugar e eu tenho que fotografar isso. É diferente. Não é tipo assim, o Sebastião Salgado, quando ele fez Gênesis, ele não tinha a mesma perspectiva de quando ele, por exemplo, como o Alan citou aqui no começo dessa conversa, de registrar o atentado, né? Então, assim, eu acredito que mas é um projeto. em muitos projetos, em muitas ocasiões, você de repente não tenha essa noção de que, pô, eu tenho que fotografar isso agora. Mas que você esteja tomado pela emoção, pela poesia, pela parte artística da sua profissão. Aí eu pergunto para vocês, isso já aconteceu? Não, Lu, mas aí são 2 situações. Aí a gente está colocando agora a parte profissional com a emoção de você estar presente você está apreciando uma arte. Quando você é profissional, é um tipo de diálogo que você tem com aquela imagem. Quando você está apreciando e você está vivendo aquela situação e é uma coisa que você estuda, é óbvio que você vai se emocionar. Mas eu acho que isso não tem nada com relação àquela... Eu não posso comparar esse tipo de reação minha, emocional, com um tipo de reação que, de repente, a bagagem cultural daquela pessoa que está fotografando aquela Mona Lisa não tenha. De repente, o cara nem sabe, quem está lá fotografando, o cara nem sabe o que é a Mona Lisa. Assim. Ele sabe lá, Leonardo da Vinci, beleza, o quadro mais importante dele. Pronto, e só. Então, para ele vai ser uma imagem na imagem. Aí eu acho o seguinte, eu acho que é óbvio que agride a quantidade de flash, a quantidade de imagem que você fotografa lá, porque isso, quando você conhece, quando você tem a sua cultura, você fala assim, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas eu quero pontuar o seguinte, eu não posso, eu tenho que me colocar na frente daquele cara e falar assim, por que eu estou fazendo isso? Por uma série de situações, mas, como a gente falou, que o mal existe, como coisas também superficiais. E aí, não é uma questão de, porra, vale a pena... Eu sinceramente, na minha opinião, museu, eu queria mais que todo museu do Brasil fosse repleto de gente para tirar selfie. Entendeu? Eu queria que as pessoas fossem ao museu, porque nem para isso as pessoas vão no Museu do Brasil. Então, assim, tem essa situação também, entendeu? Porque como é que a arte é consumida? Se a arte, infelizmente, está sendo consumida dessa forma, é porque, em algum momento, a educação de arte, a forma que a arte está sendo ensinada que eu digo assim, está sendo comentada, divulgada, está sendo dessa superficialidade. Mas é o que dá Ibope, aí tudo bem. Agora, outra história, isso à parte, é a questão que eu tenho envolvimento com o meu trabalho. É óbvio que quando eu estou diante, eu sou um fotógrafo, eu conheço fotógrafos de fotojornalistas, eu conheço alguns,
Pô, eu conheço uma que simplesmente travou quando chegou num baita de um artista que ela simplesmente amava, assim. Ela falou assim, cara, eu não vou conseguir fotografar do jeito que eu quero. E ela acha que fotografou mal, mas todo mundo que olha vê a fotografia, pô, ficou excelente. Mas ela não conseguiu discernir da emoção com a técnica. Ela era tão apurada na técnica que ela conseguiu se fotografar, se sair bem. Mas para ela estava completamente arrasada, porque emocionalmente ela estava quebrada. Isso é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, tem essas duas nuances, entendeu? Então, eu acho, repetindo, eu, Herbert, quero muito que uma porrada de gente vá para os museus e fotografe essas paradinhas, porque, mal ou bem, está próximo da arte, está próximo do conhecimento, está próximo de tudo. Interessante é que essa é a tendência atual, de cada vez mais democratizar a arte em todos os níveis, né? Mas, por exemplo, um artista como Madonna. Madonna é uma pessoa que não precisa de publicidade, vamos dizer assim. Ela não precisa da divulgação para ter os likes, porque ela é uma pessoa conhecida mundialmente. Apesar dela depender do público para vir ver um show dela. Mas, por exemplo, ela fez shows aqui, os shows que ela fez na última turnê foram shows menores, num teatro pequeno, e as pessoas não podiam usar o celular dentro do teatro. Então, ninguém podia fazer registro do show. Ela foi exatamente como sempre, ela é a vanguarda, ela é à frente do tempo, e ela foi no sentido contrário de toda a tendência hoje. Então, as pessoas estavam ali no show dela para realmente viver aquela experiência do show, viver aquele momento com ela lá e esquecer da mídia, esquecer do celular, esquecer, realmente estarem ali para presenciar aquilo. E ela, no show, o que é que ela faz? Ela tira uma selfie, ela de costas para o público, ela tira uma selfie com a Polaroid e um felizardo da plateia leva essa Polaroid com a selfie de todo mundo ali para casa. Então, assim, é genial. É uma forma de registro, é um outro nível. É você levar a fotografia para um nível assim que a gente não... Que a gente meio que perdeu. Exatamente, que a gente perdeu, né? Deixa eu só comentar um negócio que pode ser que não tenha ficado tão entendido. Quando eu falei de todo mundo tirar selfie e todo mundo aparecer, que você falou do show, é importante também o seguinte, você tem que respeitar o outro, porque uma das coisas pior que tem é quando você está num show e tem um cara na sua frente filmando todas as músicas. Então, aí é aquela situação da pessoa não querer interferir no bem do outro. É um direito seu fotografar, é um direito seu querer registrar, é um direito seu fazer o que você quer, beleza, mas desde que seja pontual, desde que seja no momento, desde que você não atrapalhe Pô, você não vai ficar lá toda hora lá filmando o show como um todo. Então, assim, você quer ir ver lá a Mona Lisa e colocar, beleza, tira seu selfie e, pô, sai fora, porque se quiser alguém ficar lá 5 horas analisando a Mona Lisa, é um direito dele também. Então, eu acho que é essa situação. 5 horas não atrapalhando ninguém, né? Por favor, né? Porque como 5 horas também não atrapalhando ninguém. Mas é isso, entendeu? Eu acho que você tem que ter discernimento, você tem que ter conhecimento da sua liberdade. Se você quer ser livre, você tem que pregar a liberdade dos outros, mas você também tem que respeitar a sua e a liberdade dos outros, entendeu? É complicado. Numa sociedade atual é muito complicado isso, mas eu prefiro pensar nisso, nesse desafio, do que qualquer outra coisa. Então, gente, como o tempo passa muito rápido quando a gente está falando de coisa boa, estamos chegando ao fim, e aí eu queria agradecer aos 3 fotógrafos, Alan Alves, Herbert Zampier e Ricardo Beringer, por me concederem essa honra de hoje bater esse papo aqui comigo, meus queridos, e agradecer a vocês pela audiência, e vou finalizar com a mensagem de cada um agora, e a gente se vê no capítulo 4. Então, eu começo. Só queria agradecer mais uma vez. Peraí, eu fecho. Vai, Alan, começa de novo.
Então, eu só queria agradecer mais uma vez a você, Lu, a você, Ricardo, a você, Herbert. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer enorme estar com todos vocês aí que estão assistindo a gente. E só dizer que é uma maravilha essa vida de artista, de fotografar, de registrar momentos, essa democratização da fotografia, essa possibilidade da gente mostrar instantaneamente para o mundo o que está acontecendo, a gente fazer esse papel de fotojornalista é muito importante, né? No mundo que a gente vive atualmente, e que eu só espero que a gente tenha os olhos a gente procure passar a visão mais doce possível. A gente sabe que a gente vê muita coisa feia, a gente vê muita coisa difícil hoje ao nosso redor. Então, quanto mais a gente puder mostrar uma visão humanista, uma visão de amor, uma visão de coisa boa para as pessoas, é melhor. Não estou dizendo que a gente tem que esconder o que há de ruim. A gente tem que registrar o ruim também para tirar uma lição daquilo. Mas vamos ser cada dia mais generosos com o outro que está do lado da gente, com as pessoas que vão ter acesso ao que a gente está divulgando, e sempre pensar nessa audiência, nas pessoas que vão estar vendo isso, vão estar consumindo esse produto do que a gente está produzindo, né? Então, vamos sempre olhar com o olho de artista, vamos sempre pensar no lado artístico do que a gente está fazendo, e principalmente qual é o produto final disso para aquela pessoa que vai estar consumindo o que a gente está produzindo, né? Então, agradeço muito a todos vocês, tá? Uma boa noite a todos. Até a próxima. Bom, eu vou agradecer aqui também a vocês. Vou ser rápido, porque existe uma mensagem importante, né? Eu acho que a gente está aqui falando sobre fotografia, é um papo infinito, a gente tem muita coisa para falar. Quero agradecer a Lu, a Alain e Herbert, e estamos aqui aguardando a próxima. Quero agradecer a todo mundo que está vendo também. Então, é isso. Bem, eu quero agradecer a todos. É ótimo estar nessa live com tanta gente bacana e tanto artistas que eu admiro tanto o trabalho. Eu vou terminar lendo um poema, e aí cada um tenta ver o link da melhor forma possível, tanto com o papo como para a vida. O poema é de Manuel de Barros. Eu vou ler, então eu vou sair um pouco aqui da câmera, tá? O nome do poema é Difícil fotografar o silêncio. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. E eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 horas da manhã. E eu silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador e estava carregando um bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra e fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ele andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria a roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Manuel de Barros. Muito obrigado. Beijão para todo mundo.
Beijo, gente. Obrigada por essa delicadeza e até a próxima.